Sejam muito bem-vindos, meus irmãos e irmãs do Senhor, a mais este nosso momento de culto. Momento este em que queremos meditar e fortalecer nossa fé nas palavras de nosso Deus e nosso Pai Celestial. Que Ele, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco nesse momento em que queremos meditar na Sua Santa Palavra. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu convido a iniciarmos este nosso momento cultico cantando um hino. Deus que terra e céu fizeste, treve e fulgor, tu que a luz do dia deste para o labor. Quando a noite vem chegando, nosso Senhor que descansando, nós durmamos confiando no teu amor. Quando a luz do sol nascente resplandecer, faze-nos de corpo e mente te obedecer. Ó Senhor, no novo dia, ao teu povo então envia tua santa companhia que dá poder. Nosso passo até a morte tu guardarás. Nosso eterno abrigo forte só tu serás. Vindo a hora da partida, ó, concede-nos a vida, dá-nos, Pai, na eterna vida, celeste paz. Chegado então o momento em que gostaria de convidar a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de logo mais. A leitura se encontra no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 40, dos versículos 21 ao 31. Isaías 40, 21 a 31. Eu gostaria de convidar então a nossa irmã Layara a realizar a leitura para nós neste momento. A leitura de hoje se encontra em Isaías, capítulo 40, versículos 21 ao 31, onde lemos assim: Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar? Não lhe contaram há muito tempo como o mundo foi criado? O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. E ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formiga. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os amou como uma barraca para neles morar. É ele quem rebaixa reis poderosos e tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raiz. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe, como se fossem palha. Com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a ele? Olhe para o céu e veja as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixam de responder. Povo de Israel, por que você se queixa dizendo: o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro.
Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam. Caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre nossas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Até aqui a leitura. Agradecemos então a nossa irmã Layara pela leitura que foi realizada e também convido a cantarmos mais um hino. Os que esperam no Senhor serão renovados. Ele aumentará o vigor aos debilitados. Como águias subirão, nunca desfalecerão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Os que esperam no Senhor serão renovados. Ele aumentará o vigor aos debilitados. Como águias subirão, nunca desfalecerão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Alto, alto, muito alto, muito alto voarão. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, na semana passada mencionei um pouco sobre o único critério que deve guiar as nossas vidas e nossas atitudes como filhos de Deus. Vocês lembram? O critério do amor ao próximo. E o apóstolo Paulo, além de ser um dos que mais escrevem sobre isso, também é um grande exemplo do viver diário ao amor ao próximo. Ele também nos fala sobre o que o motiva, sendo livre por Cristo Jesus, a se tornar escravo de todos para ganhar a todos, conforme mencionei brevemente semana passada. Para os judeus, afirma Paulo, ele se torna um judeu. Para os que vivem sob a lei, ele vive debaixo da lei. Aos sem lei, ele vive sem a lei de Deus. Aos fracos, ele se torna fraco. Ou seja, irmãos, ele se faz de tudo para com todos, com o único propósito de tentar salvar alguns. Isso porque o que o motiva a fazer tudo isso, meus queridos e amados, é o Evangelho. O Evangelho que liberta, o Evangelho que perdoa, o Evangelho que salva. Não das preocupações do mundo, não dos problemas do mundo, mas da ira eterna, do castigo eterno, do inferno. Porém, podemos nos perguntar, irmãos, por que o Evangelho é algo tão motivador para Paulo, a ponto dele, que foi libertado por Cristo, como ele mesmo afirma, se submeter a todos para que alguns possam ser salvos? Qual é também esse fator motivador que nos move como filhos de Deus a querer nos importar com as pessoas que estão ao nosso redor para tentar mostrar a eles esse Evangelho libertador? O que nos move, meus amados, a querer falar de Cristo a todas as pessoas ao nosso redor, seja no âmbito familiar, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito social, de amigos? O que nos move a querer falar de Cristo a tantas pessoas ao nosso redor? Afinal de contas, por que devemos nos auto-escravizarmos, talvez em algumas situações, após sermos livres por Cristo, só para que possamos pregar a palavra de Deus às pessoas, ou que possamos falar da palavra de Deus às pessoas? Será que é mesmo necessário tudo isso? Será que Paulo talvez não exagerou um pouco quando escreve a respeito destas coisas? Afinal, as pessoas são por natureza más. Elas sempre pensam apenas em si próprias.
Normalmente a pessoa quer sempre se sair beneficiada em tudo, ela quer sair por cima dos outros, ela quer ver sempre o lucro que aquilo pode gerar para a vida dela. O que for de bom para ela é válido, o que não for de bom para ela, pessoalmente, bom, não é muito válido. As pessoas pensam assim, as pessoas agem assim, assim é o ser humano. É só vermos por aí. As pessoas zombam, cospem, riem de Deus e da cara dos cristãos, desprezam e ridicularizam a palavra, ignoram os santos sacramentos ou acham que é apenas uma cerimônia social, uma tradição que deve ser seguida. Enfim, amados, o que nos motiva a continuarmos firmes? Onde podemos encontrar forças para simplesmente não desistirmos de tudo? Irmãos, acredito que a resposta para estas perguntas está no autor e no criador do Evangelho. Nosso Deus e Pai, por ser quem Ele é a força motivadora e que nos motiva dia após dia a nos dedicarmos e orarmos pelas pessoas, para que elas também possam ser salvas, assim como nós já estamos salvos pela fé em Cristo Jesus. E o texto do profeta Isaías, que ouvimos há pouco, nos mostra um pouco quem é de fato esse nosso Deus e nosso Pai Celestial. O profeta Isaías, que estava indignado com a idolatria a outros deuses que estava vendo entre o povo, e nisso podemos trazer para o nosso contexto, por exemplo, a idolatria que as pessoas fazem ao Deus da bebida, comida, ao Deus do dinheiro, ao Deus das festas, o Deus da avareza, entre tantos outros deuses que nós vemos por aí, o povo adorando esses deuses. Isaías, indignado com tudo isso que estava vendo ao seu redor, pergunta: por acaso vocês jamais ouviram falar da grandeza de Deus? Os próprios céus falam da sua glória por toda parte. Desde a criação do mundo, a glória de Deus se torna conhecida por todos. Amados, nosso Deus, conforme nos fala o profeta, é tão grandioso que está sentado em seu trono em volta da terra, de tal forma que nós, moradores dessa terra, parecemos tal como pequenas formigas perante os seus olhos e sua enorme presença. Os céus que para nós se perdem no horizonte de tão grande que é, para Deus são apenas como um pequeno teto sobre as nossas cabeças. E, irmãos, a grandeza de Deus não está apenas em seu ato criador, lá no começo dos tempos. Não está apenas aí. Também está no seu ato de governar. Sim, seu ato de governar, instante após instante, este mundo. Porque, diferentemente de todos os governos e governantes desse mundo, sejam os do passado, sejam os do presente, sejam também os do futuro que irão surgir, embora possam parecer às vezes tão grandiosos, fantásticos, são para Deus como pequenas plantas que mal começaram a criar raiz e já são secas pelo sol ou destruídas pelas fortes tempestades, como a palha que é levada pelo vento. O governo de Deus, diferente desses outros, tem as suas raízes muito profundas, muito fixadas na sua criação, cravadas nos fundamentos da terra, de tal forma que se todos os seres vivos do mundo tentassem derrubar esse governo de Deus, todos fracassariam miseravelmente. Porque Deus, meus amados, governa a tudo e a todos. Ele é o Criador de tudo isso que está ao nosso redor, de tudo isso que nós percebemos com os nossos sentidos e também das coisas da qual nós não percebemos. Tudo está debaixo do seu cuidado e de sua proteção, desde as células mais simples que existem às mais complexas descobertas pelo homem. Deus é o governante. Amados, nenhuma célula, molécula, nenhum micro-organismo, nenhum ser vivo se move, existe ou deixa de existir sem o governo e a permissão de nosso Deus e nosso Pai Celestial. Pois mesmo as estrelas, que são inumeráveis ao homem, Deus conhece todas, de tal forma que chama uma a uma pelo seu nome, assim
como Ele nos conhece um a um e nos chama cada um pelo seu nome, pelo batismo. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso que Isaías trata em seu texto, tudo isso que Isaías escreve em seu texto, é uma pequena fração da grandeza do nosso Deus. Esse Deus tão grandioso é o Deus do nosso Evangelho. É o Deus que salva, é o Deus que ama, é o Deus que se entrega por nós, é o Deus que se preocupa conosco, é o Deus que morre por mim e por você. Ele, e somente Ele, é o nosso motor motivador que nos faz agir em amor ao próximo, pois Ele quer ser reconhecido por todas as pessoas deste mundo, para que assim todos possam ser salvos pelo nome de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Deus que nunca fica cansado ou fadigado. Não importa quanto tempo Ele esteja guiando o seu povo, jamais há um momento só em que Ele queira desistir de nos guiar e nos salvar. Pois, como Deus é eterno, Ele permanece o mesmo em meio a todas as mudanças do tempo. E como Criador do Universo, Ele é Todo-Poderoso. E Ele não apenas possui o poder de ajudar seus filhos, como também tem a sabedoria necessária para isso. Por essa razão, Ele sempre saberá como encontrar os caminhos e os meios para ajudar a mim e ajudar a você, a ajudar a todos nós. Isso porque, irmãos, Ele é o Deus que deixa de lado. Sim, o Deus que deixa de lado toda a sua glória, toda a sua majestade e toda a sua grandeza e se torna um humano de carne e osso, exatamente como nós somos, que troca de bom grado e com prazer o seu trono dos céus pelo trono da cruz e do sofrimento, que se preocupa com as sobras de Pedro, que estava com febre, que se preocupa e quer curar a todos que vão a Ele, e principalmente quer continuar a espalhar cada vez mais seu Evangelho, sua boa nova de perdão e salvação a todas as pessoas desse mundo, não importa quem elas sejam, e nem o que elas fizeram ou deixaram de fazer em sua vida. Ele quer levar essa boa notícia, perdão e salvação a todos. Ele é a fonte de força inesgotável para todos nós, de forma que em todo o meu ou o seu cansaço, meu irmão e minha irmã, Ele renova as nossas forças todos os dias, através do seu Espírito Santo em nós. Pois quando estamos cansados das coisas ao nosso redor, Ele nos dá forças e nos torna fortes para superar todos os obstáculos da vida. Ele vem a nós o tempo todo em nossas vidas, seja por meio de familiares, seja por meio de amigos, querendo o nosso bem, querendo nos ajudar com conselhos e ser o nosso ombro naqueles momentos de sofrimento, daqueles momentos de dificuldade, daqueles momentos que nós queremos desabafar e chorar. Ou mesmo através de profissionais, querendo nos curar de enfermidades ou doenças quando essa for a sua santa vontade. Amados irmãos e irmãs, Ele veio a nós no batismo e nos arrancou das garras e do poder de Satanás, expulsando ele de nós. Ele vem a nós em sua santa ceia, nos dando o seu próprio corpo e o seu próprio sangue, para que por meio de ambos possamos ser perdoados e salvos eternamente. Por isso, podemos, como afirma Isaías e Paulo em seus textos, descansar e esperar no Senhor. Porque esperar nele é sim, meus queridos, exercer nossa fé, viver nossa vida diária como filhos dele. Nós que esperamos nele, recebemos a sua força, de forma que podemos continuar agora, firmes e focados em pregar e levar o seu Evangelho a todas as pessoas, para que pelo menos alguns possam se arrepender e se entregar a Cristo, para que eles também sejam salvos, assim como nós um dia nos entregamos e fomos salvos. Pois esse é o maior desejo de nosso Deus e Pai. Esse é o desejo de Cristo. As pessoas
ouçam o seu evangelho, que as pessoas aprendam a sua boa nova de perdão e salvação, que elas também se arrependam e se entreguem a Ele. Portanto, que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos dê sempre seu Santo Espírito para renovar a cada manhã a nossa força, para que, por intermédio de nós, muitas outras pessoas possam ser também salvas. Amém. Bem, meus queridos, amados irmãos e irmãs, gostaria de convidar nesse momento a cantarmos mais um hino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Chegado o momento, então, em que gostaria de convidar a juntarmos nossas mãos e fazermos uma breve oração ao nosso Deus. Querido Deus e gracioso Pai, obrigado por diariamente estar conosco. Obrigado por sempre enviar Teu Santo Espírito a nós para nos dar forças e coragem e principalmente sabedoria para sabermos como enfrentarmos as dificuldades, os problemas e os desafios que surgem em nossa vida diária. Senhor Deus e gracioso Pai, pedimos que continue sempre enviando Teu Santo Espírito a nós para que possamos ser Teus santos instrumentos para a proclamação da Tua palavra às pessoas ao nosso redor, sejam da nossa família, seja do nosso trabalho, seja os nossos amigos, que nós sejamos sempre Teus instrumentos para que Tu possa proclamar o Teu amor, o Teu perdão e a Tua salvação a todas as pessoas, para que alguns também se arrependam, assim como nós um dia nos arrependemos e também sejam salvos, assim como nós também já estamos salvos pela fé em Cristo Jesus. Senhor Deus e gracioso Pai, pedimos de forma especial que continue dando sabedoria e guiando a mão dos médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, de todos que estão à frente no combate desse vírus mortal. Que se for da Tua santa vontade, que todos aqueles que adoeceram possam ter a sua saúde restabelecida. E aqueles a quem o Senhor chamar para estar contigo, que Tu possa consolar os corações daqueles que ficaram, de seus familiares, de seus amigos, de seus entes queridos, para que eles saibam que, por mais que por um tempo não vão poder mais ver a sua pessoa amada, mas que pela Tua graça todos nós poderemos nos reencontrar um dia na ressurreição, que eles estão contigo, que eles estão em Teu santo reino, também nos aguardando para um dia nos reencontrarmos, nos abraçarmos e festejarmos eternamente a vitória,
sobre os poderes destrutivos da morte, do inferno e de Satanás. Senhor Deus, gracioso Pai, abençoe a tua igreja, continue mantendo sempre teus filhos fiéis à tua palavra, continue sempre inspirando pastores e jovens também para entrarem no ministério, para que cada vez mais tua palavra seja proclamada. Cuide de nossos irmãos que estão espalhados por esse mundo, abençoe a cada um deles. Pedimos isso por amor e em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Também convido nesse momento a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aí contigo, levando esse momento de reflexão na palavra, levando essa palavra maravilhosa, esse evangelho doce, esse evangelho perdoador e salvador de nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo a cada um de vocês. Que o Espírito Santo continue guiando a sua vida, continue lhe dando sabedoria para enfrentar os problemas diários. Que Deus Pai e Deus Filho também continuem ao teu lado, te protegendo de todos os perigos e males que possam estar ao seu redor. E que nós possamos sempre ser os santos instrumentos de Deus para a proclamação da sua palavra a todas as pessoas ao nosso redor. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja contigo hoje e para sempre. Amém.